Seguir aqui a ordem horária e nosso grande amigo Iago Martins, teólogo e uma grande celebridade da internet, poderá fazer a sua breve introdução, por favor. Obrigado. Eu cumprimento a todos, é uma alegria muito grande estar aqui no congresso de vocês. Vir direto do Ceará, comprei a cota de nordestinos do evento, né, junto com o Rodrigo Saraiva Marinho, uma alegria imensa, né? Assim como o Paulo está cumprindo a cota de negros, né, a gente já combinou isso há pouco, né, então é uma alegria muito grande. A pergunta desse momento é se religião e política é uma nova simbiose do século XXI. Eu quero responder com uma negativa por 3 vias, certo? Quero dizer que não. Tá baixo? Tá ruim de ouvir? O povo aumenta aí o volume aí, porque senão eu vou ter que dar um de pastor e falar com mais vigor, certo? Eu quero dizer que não, certo? Essa simbiose entre religião e política não é algo novo, típico do século XXI, e minha resposta vai ter 3 vias, certo? A primeira via é a ideia de que religião e política estão relacionadas desde sua origem, desde quando a política começou no mundo, dentre as mais variadas visões. Você pensa em Rousseau, certo? Falando acerca da origem da política, ele vai dizer que os homens antigamente não tinham reis senão os deuses, não tinham religião senão a teocracia, que todos pensavam como Calígula e que naquele contexto eles estavam certos. A ideia para Rousseau do politeísmo no mundo veio por causa das guerras políticas, porque as nações possuíam suas divindades e enquanto as nações possuíam suas divindades, as nações em conflito não poderiam representar a mesma divindade em conflito. Então as divindades nacionais começam a ser divididas justamente porque as nações são divididas. A tese de Rousseau é que você tem o crescimento do número de deuses pelo crescimento do número de lideranças políticas. Quando você volta a visões na Mesopotâmia antiga, você volta a olhar para o contexto do Egito antigo, ou você olha para ambientes mais modernos, como nas revoluções francesa, russa, você pensa no próprio Japão. Você tem um contexto muito íntimo em líderes civis representando divindades, onde as lideranças civis, elas tinham o seu poder e sua autoridade com base em uma representação divina. Você pode perguntar, o que faz com que um homem se sujeite a outro? O que faz com que o homem baixe a sua cabeça e entregue a sua vida a outro homem, de forma às vezes voluntária? Muitas vezes o processo de justificação da subserviência política ao longo da história do mundo foi um processo de homens representando divindades e das cidades sendo construídas em torno do divino. A política e a religião sempre estiveram intimamente relacionadas desde o começo. Os homens tinham autoridade política porque eles tinham autoridade religiosa. E isso está coerente até mesmo com a forma protestante de interpretar os relatos da origem do ser humano. A ideia do homem ser imagem e semelhança de Deus, não é o que a gente chama de imago Dei, o fato dessa imagem do divino estar contido dentro do ser humano, é interpretado pela maioria dos teólogos de origem reformada e protestante, que é a perspectiva que eu vim representar, né, junto com o Paulo Cruz. A piada é que o protestante é tão fraco que teve que trazer 2, né, para poder compensar. Mas a ideia é que sermos imagem e semelhança de Deus está atrelado a essa ideia de domínio e de representação. Antigamente, os reis representavam e eram imagem e semelhança de deuses, desde a Mesopotâmia antiga até o Antigo Egito. Esses mesmos reis colocavam figuras, imagens, ídolos de si nas cidades, quando lá não estavam, para representar o próprio governo e a autoridade. O homem é criado como imagem de Deus, segundo a leitura protestante do livro de Gênesis, como alguém que representa Deus no mundo. E faz isso em domínio, em governo. A força política sugeria, então, nessa leitura teológica de Gênesis, como um esforço de representação religiosa. A política nasceria do berço da religião. E religião e política não poderiam ser separados nunca. Porque a religião seria a seiva da política. A religião seria, em parte, o sangue que corre nas veias do poderio político. Em segundo lugar, a resposta negativa acerca dessa simbiose entre religião e política não ser algo novo para o século XXI, é porque o modo como a gente entende religião geralmente está muito errado e é muito simplista. Se eu pergunto para você qual é a sua religião, como é que você me responderia?
Você diria, olha, no domingo eu vou num culto protestante, ou vou numa missa católica, ou vou numa religião A ou B, eu leio tal livro religioso, eu sigo tal preceito ético. E você vai me responder qual é a sua religião com base em um comportamento eclesiástico, com base na crença de alguma força transcendental. Só que essa não é a forma como a antropologia da religião tem definido religião de forma mais acurada hoje em dia. Se você for olhar para a religião em termos meramente etimológicos, a palavra religião é usada de forma muito lata, muito ampla no mundo antigo. Desde para falar de contratos civis, com Júlio César falando de religião como juramento de soldados diante de seus superiores, desde a ideia de reler alguma coisa ou mesmo de religar, como é o uso mais comum hoje. Mas saindo da etimologia e entrando na antropologia da religião, quando a gente fala de religião, os homens hoje, não só teólogos, mas antropólogos mesmo, têm falado de religião não como algo que acontece num culto de domingo, ou de sexta, ou de sábado, numa igreja, numa mesquita, numa sinagoga. Tem se falado de religião como o impulso inato do indivíduo para encontrar ordem e sentido no universo. Você pensa no famoso filósofo holandês neocalvinista Herman Doiver, talvez o maior nome, a maior mente que a Holanda já deu para o mundo, talvez um filósofo maior que Spinoza. Ele fala que religião é nada mais do que o impulso inato do coração do ser humano para encontrar um absoluto que dê sentido para os particulares da existência. Então a religião não é uma coisa que você faz no domingo, a religião é aquilo que te dá um sentido absoluto para as pequenas coisas da sua vida. Você pensa em Mircea Eliade, o historiador da religião romeno, que fala em o sagrado e o profano, acerca desse homo religioso, desse impulso religioso que está dentro de todo ser humano. Algo que Carl Gustav Jung já falou a respeito, que Hegel já falou a respeito, que Marx criticou a respeito, ao criticar Hegel, dizendo que a crítica da religião é a base de toda a crítica da sociedade, porque a sociedade está baseada, segundo o próprio Marx, na religião. O autor que eu mais gosto falando sobre o que é religião é um teólogo alemão chamado Rudolf Otto. Escreveu um livro chamado O Sagrado, e ele define religião como um mistério tremendo e fascinante. Ele vai dizer que a religião é um mistério, é algo levemente inalcançável, é algo que você não consegue entender completamente, é tremendo porque te dá um senso de criatura, é algo maior do que você, diante de que você não é digno, e é fascinante porque te move numa energia em direção àquilo. A pergunta, e agora eu vou tirar o Iago palestrante, entrar o Iago pastor por 2 segundos aqui para você, mas se você pensar nisso, você pode fazer uma pergunta para a sua própria vida. Qual é a sua religião? Você pode ser um ateu, você pode ser um protestante de língua, você pode frequentar um culto familiar há muito tempo, mas qual é a verdadeira religião do teu coração? O que é que dá sentido para cada particular da tua vida? O que é que te dá um senso de pequenez e um impulso para agir em direção a alguma coisa? Os homens têm muitas religiões, pode ser a política, pode ser a liberdade, pode ser a fraternidade, pode ser a igualdade, pode ser a cachaça, pode ser a mulher, pode ser o que for. Os homens procuram sucesso, prazeres os mais variados para estabelecer suas religiões. Por que é que eu estou fazendo esse arrazoado acerca de antropologia da religião? E eu estou próximo de encerrar minha fala. É porque quando a gente fala sobre religião e política, e é simbiose entre essas duas características, nós não estamos discutindo um ambiente comum de debate arreligioso em que os religiosos querem se meter. Então eu sou o ateu, ou eu sou o cara que traz a religião para a minha vida privada, a religião não afeta o meu engajamento político e público, e esse é o ambiente comum de debate. E os religiosos querem se meter nessa conversa. Quando a gente lê a antropologia da religião, a gente percebe que todos nós somos religiosos de alguma forma. Alguns têm um culto formal a uma divindade, alguns idolatram uma ideia, alguns projetam religião em coisas, e todos nós possuímos a nossa religião. A simbiose entre política e religião existe, e não é uma novidade, porque ela é inevitável, uma vez que todo homem é alguém naturalmente religioso. A minha terceira resposta, ela é também negativa, não é algo novo, e a questão é que essa simbiose entre política e religião construiu tudo o que nós temos hoje. Se nós tentarmos construir um mundo sem simbiose entre política e religião, tirando os religiosos do espaço público, fazendo com que o discurso religioso seja excluído da arena comum, o que nós estamos fazendo é serrar o galho em que todo o Ocidente se sentou. É serrar o galho onde nós fundamos as nossas instituições, aquilo que nos dá Estado laico, que é uma conquista religiosa, aquilo que nos dá a dignidade da pessoa humana, que é uma conquista religiosa, o sistema de freios e contrapesos, que foi uma conquista religiosa, a ideia da separação entre igreja e Estado, que é uma conquista religiosa, em que
das mais variadas formas, missionários construíram cultura política onde estavam. Pensa no ritual da Sati. Sati significa boa esposa, e era o ritual de esposas serem mortas, queimadas com seus maridos, quando seus maridos morriam. O cadáver do marido era queimado e a esposa era queimada junto. Quem destruiu esse ritual na Índia foram missionários cristãos agindo politicamente. O que fez com que crianças parassem de ser arremessadas do alto de pontes em monturos de lítio flamejante na Roma Antiga, onde ter um filho não era um ato biológico, mas era um ato civil. Você poderia jogar sua criança fora sem problema nenhum. Quem criou essa ideia de dignidade da vida, mesmo quando ela é frágil, foram os religiosos, lutando para estabelecer essa simbiose entre política e religião. O Ocidente é fundado em cima de ideais religiosos. O tráfico negreiro sendo proibido na Europa com William Wilberforce, que era um cristão lutando pela dignidade do ser humano, ou mesmo nas Américas, com os Quakers lutando para conseguir acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Os Quakers não tiveram voz para acabar com a escravidão nos Estados Unidos porque os acusavam de terem argumentos religiosos para acabar com a escravidão. Os religiosos não devem entrar no debate público. Esse argumento religioso de vocês, de que o negro é gente, não pode entrar. O argumento tem que ser laico. E os Quakers foram excluídos do debate público. O meu resumo de tudo que eu disse é o seguinte: sim, a gente precisa de política e religião numa sociedade plural, porque a religião é o sangue que corre nas veias da política desde a sua origem. Sim, a gente precisa de política e religião na sociedade ocidental, na sociedade livre e plural, porque nós não podemos evitar ser religiosos em tudo aquilo que a gente faz, sejamos ateus ou não. Há impulso de religião em tudo aquilo que a gente constrói. E, em terceiro lugar, a gente precisa de política e religião como uma simbiose, porque é inescapável os benefícios que nós recebemos como sociedade dessa amálgama entre religião que está disposta a construir algo público e bom. Vocês só são quem vocês são, porque vocês deixaram nós ser quem nós somos na esfera pública. Muito obrigado.